boa tarde. Esta é a edição da tarde do Jornal da Manchete, que tem a maior e melhor cobertura política e econômica, e onde você sempre sabe mais. A manchete é: Bolsonaro vai ao Inteligência Limitada de Rodrigo Vilela, bate recorde de audiência e lança um desafio ao Brasil. Me aponte uma fake news minha. Me aponte uma. Não tem. Foram quase 3 horas de conversa entre o Bolsonaro e o Vilela. Audiência absurda. São quantas pessoas que estão ao vivo agora? São 1.700.000. Caraca. É gente pra caramba. Fato é que as campanhas estão tomando essa coisa aí de audiência de entrevista em podcast, estão levando isso muito a sério, viu? É uma disputa dentro da disputa. Aê, caralho, vamos bater o recorde, porra. Calma que tem mais celular pra eu ativar. Vou ligar até mais uma TV aqui. Cara, a gente vai bater esse recorde do Lula, hein? Quanto que tá, hein? E diante de toda essa audiência, o Rodrigo Vilela ele escolheu fazer uma espécie de esquenta, explorando aí a biografia do Jair Bolsonaro. Cerca de meia hora do Bolsonaro narrando a própria vida, a infância, a passagem dele pelo exército, a chegada à política, nenhuma informação assim essencialmente nova. Não até que Bolsonaro começasse a falar sobre o ano de 2016, porque aí vem as teorias conspiratórias, né? Diz ele que, diante do impeachment, o PT pretendia cometer um atentado. Tá? O quê? Em 2016. Né? Tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época. E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores, né? Os interessados em permanecer no poder. Ó, na real, a parte mais importante é essa aqui, ó. Eu não tenho como comprovar. E nessa de ouvir o Bolsonaro contando a versão dele para a história do Brasil, a gente chega no ano de 2018. Bolsonaro explicando a eleição do Bolsonaro, como e por que ele chegou ao poder. Nas palavras do próprio, a agenda de costumes. Essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante. Mas ao meu favor. Contra o pessoal, deixa o não se beijar. Sem problema, cada um cuida da sua vida. Quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Cada um cuida da sua vida, sempre foi assim. E eu sou até a favor de casamento gay também, porque por que só a gente sofre com casamento? Eles têm direito também a sofrer, entendeu? Exatamente, todo mundo tem direito a casamento. O que ele chama de agenda de costumes, muitos estudiosos chamam de pânico moral, que é basicamente um jeito para conseguir poder metendo nas pessoas medo de coisas que nunca existiram, tipo mamadeira de piroca e kit gay. Se coloca uma publicação, né, o livro Aparelho Sexual e Companhia, se coloca trechos desse livro, se apelida esse livro de kit gay e se diz que esse kit gay é distribuído nas escolas pelo Partido dos Trabalhadores. Só que na campanha do Bolsonaro, o escândalo de ontem é a propaganda de hoje. Lembra do Ricardo Salles falando em passar a boiada? Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas. É escandaloso, né? Mas de algum jeito dá para explorar positivamente, mesmo assim. O empresariado tinha pavor de receber fiscal. Ele passou a ser fiscalizado por aquilo que ele tem que ser fiscalizado de verdade. Então resolvemos bastante esse problema. O lance de vender dificuldade para... Era muito comum isso aí. Não são todos, não vamos culpar todos os fiscais, mas alguns se aproveitavam muito disso. Por exemplo, a questão do campo. O IBAMA multava demais. Tem que ter multa? Tem, mas não da forma como existia. Acertando com o Ricardo Salles, ele deu uma enxugada nessa legislação e você vai multar alguém que, depois de uma advertência, multa. Deu para entender a lógica aí? De algum jeito, o afrouxamento na fiscalização, que resultou em desmatamento e queimadas, é um ativo da campanha do Bolsonaro, né? E a gestão da pandemia, então? Tá aí ele, até hoje questionando a vacina.
Então essas coisas viram um tabu você discutir. A vacina não é para você, não é que você não contamina outra pessoa, mas se você for contaminado é menos fatal. Não, isso aí não tem nada a ver. Hoje em dia, se você pegar, tá morrendo pouca gente por Covid, graças a Deus. Graças a Deus. Se pegar 80% tomaram a segunda, terceira dose, ou tomou uma dose, morre gente de Covid mesmo vacinada. E se não tiver propaganda de cloroquina, não é o Bolsonaro. O médico que, por exemplo, ia para o tratamento off-label, passou a ser perseguido, ameaçar caçar o registro dele. Mas hoje em dia, a grande parte da população já entende o que aconteceu. E a discussão é salutar. Porque os remédios que nós temos por aí, muitos foram descobertos por acaso. E a questão da Covid, 2 possíveis remédios, eu não vou falar o nome deles aqui para não cair. Para não cair. Tá vendo só? Que democracia é essa? Tá? Então, mas eles não foram comprovados como não eficientes? Tem estudos, já não são estudos de grandes laboratórios, mas tem estudos que comprovam que dão grandes indícios que serviu para combater, né? Serviu como remédio. Eu mesmo tomei. Está provado e comprovado que quase tudo que o Bolsonaro diz a respeito da Covid é mentira, né? Ainda assim, tá aí ele, jurando dizer a verdade. Me aponte uma fake news minha. Me aponte uma. Não tem. E aí, pouco depois disso... Ele mesmo falou agora. Ele falou o quê? Também, o Lula, que o político tem que mentir. Que a mentira voa. A verdade já tinha. Estava falando em relação ao senhor. A fala do Lula em questão é essa. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias, ele, naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. E talvez o desmentido assim, ao vivaço, tenha sido mesmo o grande momento, a grande surpresa dessa conversa. De resto, quase tudo muito previsível, tipo, sei lá, Bolsonaro tentando explicar pela milésima vez a inexplicável história do pintou um clima. Pintou um clima, tem clima, sempre usei isso aí. E eu tava lá em uma comunidade e vi umas meninas me arrumaram, etc. E pintou um clima. O que é esse pintou um clima? Pintou um clima para eu conversar com elas. Ou Bolsonaro explicando o canibalismo. E alguns queriam ver o rito. Tá? E daí foi falado, vai todo mundo ou não vai ninguém. Mas se for, vão ter que provar do índio. Onde eu falei, olha, se todo mundo quiser, eu vou. Nossa. Não se engane, só tem uma razão para o Bolsonaro estar ali diante do Vilela, respondendo tudo bonitinho. E a razão é a campanha, ou então as campanhas. Porque sim, o Bolsonaro pode chamar o candidato apoiado por ele ao governo de São Paulo para sentar junto na mesa, aparecer um pouquinho e tirar uma casquinha da audiência do Vilela. Agora vocês vão... Nossa, agora... Vai pintar um clima aqui. Pronto. Acabar agora. Levantar as letras, só com uma musiquinha de violino. Vocês se abraçam e falam, nossa, meu amigo, você é meu amigo, que bom. Isso aqui. Mas é final feliz. Final feliz. Mas pra quem?